Hoje vamos fazer excepcionalmente em português, por causa da nossa convidada, e que boas notícias de ver que para já ainda só estão portugueses, portanto podemos começar esta conversa mesmo na língua de Camões. Vamos só aguardar mais uns minutos, porque temos sempre algumas pessoas que entram um pouco mais tarde. Quem está a entrar agora, boa tarde, bem-vindos. Algumas indicações que já são as habituais. Nós estamos a fazer estas masterclasses praticamente semanalmente, à quarta-feira, às 6. Portanto, sempre que quiserem updates sobre a próxima sessão, vamos seguindo, por favor, nas redes sociais. Nós também publicamos isto no nosso campus, portanto, mantenham-se informados através dos nossos canais. Como sempre, vamos ter a apresentação, neste caso vai ser mais uma conversa com a Olivia, mas teremos sempre depois espaço para algumas perguntas, portanto sintam-se à vontade, ou de colocar a questão no chat, ou então só utilizar a ferramenta do Raise Hand no Zoom e nós vamos gerindo aqui, ou moderando aqui a conversa. Olivia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A Olivia é nossa antiga aluna do mestrado em marketing. Nós conhecemos-nos pessoalmente aqui há uns meses na graduação em Londres, foi um prazer, e desde então ficou uma ligação e estamos aqui com vários projetos a caminhar em conjunto, não é, Olivia? E novidades para os nossos alunos e antigos alunos também, daqui a uns tempos. É verdade. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de ter sido convidada pela LSDM para estar participando dessa conversa com vocês. Ficou bem mais fácil também estar conversando em português com vocês também, qualquer dúvida. Eu vou estar aqui apresentando o meu projeto, como foi o meu projeto, o motivo desse projeto, né? Que o motivo foi de algo recente que aconteceu, e eu posso estar começando, Mafalda, a falar Eu quero sobre só fazer uma ele? pergunta, Tá porque ótimo. o projeto é um aplicativo de informações sobre o estado de saúde do paciente, não é? A Olivia tem um background já na área do marketing, já trabalhava na área quando fez o mestrado, como analista, trabalhou há alguns anos como analista na área da saúde, e portanto eu acredito que tenha servido aqui de alguma inspiração e tenha influenciado a escolha do projeto. Mas queria que nos contasse um pouco essa história e depois mais tarde também gostava de perceber porque mudou de funções recentemente e agora está a coordenar a comunicação e o marketing numa empresa de tecnologia, portanto, mas isso, depois da apresentação do projeto, falamos aqui dos nossos projetos profissionais, mas começava por perguntar em relação ao projeto final, como é que foi esta experiência? Qual é que foi o propósito de desenvolver um aplicativo de informações? Como é que chegou esta ideia? E o que é que foi um passo, ou o que é que foi para a Olivia um momento importante na definição do tema do projeto? Então, Mafalda, eu idealizei o Health Update, que é um aplicativo de informações úteis sobre o estado de saúde do paciente internado. Eu, como trabalhei durante um tempo, durante 8 anos, né, em um plano de saúde aqui no Brasil, né, a Unimed, e a gente viu essa necessidade quando nós estivemos na pandemia, né, do coronavírus, né? Então, da Covid-19. Então, como eu participava ativamente dessa questão por ser o marketing, por estar avisando os beneficiários do plano de saúde, quanto à questão de visitar os seus parentes, de não poder visitar os parentes. Então, essa comunicação saía do marketing da Unimed Leste Fluminense. Então, a gente via o sofrimento dessas pessoas, né, o sofrimento da gente como ser humano, né, dessa questão da pandemia. Então, na época eu tinha essa questão de não poder visitar e em alguns casos até questões de cirurgias eletivas, né, que são as cirurgias comuns, elas não estavam sendo realizadas nos hospitais, e por questão de segurança e até mesmo a visitação também, depois de um tempo também não estava sendo possível, Permitida. Uhum. isso, permitida, eu comecei a idealizar esse aplicativo
como a gente poderia sanar um pouco dessa angústia do paciente, né, que muitas vezes gostaria de saber, ficava 3 dias sem ter notícias do paciente, né, o Sim. acompanhante. Eu mesma passei Uhum. por isso. Foi muito real na minha vida, né, até perda de pessoas, enfim. Então, Sim. ficamos 3 dias sem saber notícias e Sim, porque depois os fora. serviços também não tinham capacidade de responder a todas as solicitações, não é? É impossível ver isso. Exatamente. A gente sofreu bastante aqui. Então, e veio a vacina, mas mesmo assim as coisas foram aos poucos se normalizando. Então, como marketing, como comunicador e como preocupada com gente, com pessoas, eu comecei a pensar sobre esse assunto. Então, a gente começa a ver essa questão da necessidade, qual seria a necessidade no Brasil, quais são as possibilidades de ser um plano de saúde, de ser em convênios, né, que tem os conveniados, se pode ser Uhum. em uma rede pública, e nesse caso, o aplicativo foi para uma rede particular, né, independente de ser o plano de saúde onde eu trabalhava, né, onde eu prestava o serviço. Então, daí eu comecei a realizar as pesquisas, se a maioria das pessoas gostariam de ter notícias sobre os seus entes queridos, os pacientes, só que em casa ou em qualquer lugar do mundo. Essa foi a minha preocupação. Como eu tenho amizade com vocês, como eu tenho amizade da Mafalda, como eu tenho amizade das meninas de Portugal, se elas tivessem em alguma ocasião, independente de ser Covid, ou alguma eletiva, ou alguma cirurgia, gostaria de saber qual era o caso sobre elas. Então, nesse aplicativo, com a permissão do paciente, ou daquele que tivesse permissão do paciente para estar com esse aplicativo, logar, dessa forma. E foi daí que eu consegui desenvolver a tela, como eu sou designer de formação, eu consegui desenvolver as telas e junto de profissionais da tecnologia e aliado, na época, com a Philips, né? Uhum. Tazia da Philips, que é um sistema, seria possível sim criar esse sistema, isso é possível, né? Então eu encontrei uma solução, né? E até na Que bom. conclusão eu deixei em aberto caso alguém Uhum. quisesse vir a desenvolver, né, esse aplicativo. Ok. Então, Então, vamos só por pode partes. falar. Deixa-me só aproveitar para dar as boas-vindas ao professor Manuel Gouveia, que está cá, que é o diretor do mestrado em marketing. Olá, professor. Como está? Tudo bem? Olá, Mafalda, olá a todos e olá, Olívia. É um prazer estar aqui e ver que, de facto, aquilo que a Olívia é designer, mas foi durante a pandemia uma preocupação e conseguiu converter a lógica do marketing numa questão que era para ajudar a sociedade e num problema que todos vivemos muito, muito de perto. Muito. E, e esta motivação foi um trabalho também muito gratificante de apoiar e de ajudar. É um bom exemplo de que o marketing não é só vender, também tem uma componente Sim. social, também tem um componente de aproximar as pessoas e para isso é preciso também saber conhecer o mercado e saber entregar aquele produto ou a solução a quem precisa. Portanto, é um gosto estar aqui e parabéns, Olívia, também. Obrigado, Matheus. Obrigada. Olívia, Obrigada. então voltando só à nossa conversa, eu tenho já uma primeira pergunta, que é, eu não sabia que tinhas sido designer antes. Então, primeiro designer, depois analista de marketing, agora diretora de comunicação, sim, coordenadora de comunicação e marketing. Mas tu já fazias neste projeto ligado à saúde, fazias análise de marketing. Isso. Eu sou, eles dizem aqui, eu sou muito versátil. Eu venho o briefing. Então, eu já imagino aquela arte, e daí há o desenvolvimento, há o pensamento eu desenvolvo design estratégico para o marketing e aplico no marketing. Isso é Eu muito acabei interessante. fazendo Isso, tudo, né? isso é muito interessante, porque eu acho que é esse teu perfil que também te ajuda depois a construir um primeiro draft ou o briefing do projeto com o teu tutor, que te ajudou muito Sim, depois ao longo do desenvolvimento do projeto final, não é?
Sim, isso foi bem interessante com o meu tutor, sim, essa questão de conseguir entender o que o usuário vai querer ou trazer o que o usuário gostaria com o design. Então, por isso que eu conseguir idealizar o aplicativo mais fácil para as pessoas, né, para o usuário utilizar. E a forma de fazer, quem é o público que vai estar utilizando, então eu consegui, através de um design estratégico e estar perto de gente, né, e poder vivenciar um pouco, eu acho que eu tive um sucesso nesse aplicativo, né? Até mesmo quando eu levei para o ambiente do trabalho e eles se interessaram bastante no desenvolvimento futuro. Portanto, depois desse primeiro passo de definir o âmbito do projeto final, começas a identificar quais são os objetivos deste aplicativo, quais são as respostas que este aplicativo se propõe, e depois como é que chegaste a questões como qual é o público, qual é o mercado que eu quero atingir, porque já percebi que tiveste apoio da empresa, portanto isto foi um projeto que tinha interesse para o sítio em que tu estavas a trabalhar, portanto tinha quase uma aplicação prática, se eles quisessem implementar mais tarde. Acredito que tenhas tirado partido também de informação de contexto, dados ou informação relevante para tirar as tuas conclusões, mas depois também foste fazer alguma pesquisa usando as ferramentas que a escola tem à tua disposição. Sim, sim, isso é muito importante, porque eu vejo como questão como o Brasil, né, das necessidades Uhum. o que também facilitou foi porque o meu projeto foi o que eu vivia, mas também é importante a gente entender como, através da biblioteca, que a LSDM disponibilizou para o meu, né, para o meu uso das outras, como eu tinha que apresentar outros aplicativos, fazer essa pesquisa se já existia, se era possível, qual a experiência de outros aplicativos, essa parte da Europa, também nos Estados Unidos, como eles estavam fazendo essa aplicação já, né, se existiu ou não, se era possível, então tudo isso eu tive que estudar, e fazer esse estudo através da biblioteca me facilitou muito, e também com o tutor, nós três, a biblioteca, o tutor e eu, então foi uma interação muito bacana, sabe? E às vezes, como eu estou no Brasil, às vezes algum PDF eu não conseguia ler, o tutor me ajudava, não, Olivia, vê dessa forma, tenta dessa forma, isso foi bem interessante. E assim, como eu tinha essa facilidade de estar vivendo dentro de um plano de saúde, meu público já foi como eu procurei o público da rede particular, então eu também fiz uma procura mais voltada para o Brasil, que seria o aplicativo, mas isso não invalidaria a possibilidade de ser na Europa, né, como fosse. Da tua pesquisa que fizeste, encontraste aplicativos que já respondiam a esta necessidade? Sim. Ou só em parte? Ou... No caso, sempre em partes, sempre era voltado para, exemplo, para um problema cardiológico, então tinha um acompanhamento, para um problema dentro do hospital, com o leito ele já foi limpo, ele só assim, muito pontual, sabe? Exemplo de de... área de especialidade, uma área específica da saúde ou um serviço Isso, específico, exatamente. não No meu uma caso, coisa... não ampla, como eu criei. Eu quero saber, exemplo, um parente meu fez um exame, eu teria o PDF daquele exame, eu acompanharia a evolução dele. Olha, ele almoçou bem, ele não almoçou hoje, por quê? Eu conseguiria fazer isso? Porque quando você faz um prontuário médico, um prontuário de um paciente, isso tudo é relatado. Isso tudo entra em um sistema.
eu coloquei como a Philips, né, a TASI, que é um sistema que a gente muito utilizado aqui nos hospitais. Então, eu conseguiria ter essas informações do médico ou do enfermeiro. Então, consegui envolver uma equipe multidisciplinar dentro desse sistema. Então, eu conseguiria ter todas essas informações, todos os PDFs, que fez exame de urina, o que aconteceu, o que deu. Então, uma pessoa, um parente meu que mora na Europa, mora onde for, em Portugal, eu teria esse acesso pelo aplicativo, ó, o exame dele foi bem, ele almoçou, ele jantou, não jantou, por quê? E teria também, nesse mesmo aplicativo, o contato do médico dele ou da equipe médica daquele momento, né? E evoluindo o aplicativo, um vídeo, uma chamada de vídeo, mas isso é mais à frente. Eu ia perguntar isso, que era isso para ser uma solução quase 360, era ter também a possibilidade de conseguir falar com o paciente. Isso era pôr sobre azul. E Isso, foi pensado mais à foi, frente. no final eu comento sobre, né, esse upgrade do aplicativo. Eu faço esse comentário. Então, foi importante a biblioteca porque eu tive acesso a materiais aqui do Brasil e também a aplicativos que foram idealizados também na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Bom. E agora, já falamos das coisas que foram mais divertidas, mais entusiasmantes, e as coisas que correram menos bem. Há coisas que correm menos bem durante o projeto. Há com certeza, se calhar há dados que tu consegues obter que de alguma forma são contrários aos pressupostos que tinhas. O que é que foi mais difícil no teu projeto? Então, Nada. Nada. Não, sim. Olha, às vezes eu dormia 2 horas da manhã só, porque eu trabalhava e pesquisava, então esse foi às vezes eu precisava falar com um tutor e não era o horário, então, mas isso ainda bem deu tudo certo, mas assim, essa questão de algumas, às vezes ele me solicitava, Olivia, vamos abrir, vamos ampliar, eu quero mais material de fora. Então, essa preocupação que a escola tem, que foi extremamente importante, é da pesquisa. A gente precisa, sim, pesquisar para ver se, no caso, a minha solução ia dar certo. Então, foram esses casos que mais a biblioteca me forneceu, só mesmo de pesquisa, para quem estiver me ouvindo, pesquise mesmo, veja se existe, se você for encontrar a solução, o seu tutor está do seu lado para te ajudar. Então, mas foi mesmo de pesquisa, mas foi sanada com o tempo, não deixe, não demore a fazer as pesquisas, já vai pensando sobre o seu projeto, eu acho que é mais ou menos isso. Mas é porque, às vezes, você começa a fazer pesquisas de anos anteriores, muito longe, então o tutor Olivia, vamos direcionar para coisas mais atuais. Vamos Essa focar. questão Sim. mais atual. Muito bem. E depois do projeto, como tu já tinhas esta ideia na cabeça, acredito que depois na apresentação tenhas mostrado mesmo qual seria o aspecto da aplicação, ou não? Você diz o visual do... O visual, sim, desculpa, o sim, visual. tenho. O visual posso mostrar para Claro que vocês sim, um claro que pouquinho? sim. Então, Sim, claro no que sim. final, o que eu fiz? Eu, como designer, eu criei um logotipo. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo compartilhar bonitinho aqui. Portanto, começaste por ter a ideia, validaste a ideia com o tutor, começaste a fazer todo o trabalho de pesquisa. Que metodologias é que usaste? Fizeste... Vocês conseguem ver? Não, ainda. Ainda não, Opa. mas tranquilo, podemos ir conversando enquanto vais tentando. Vamos lá. Ahm, Acho que agora foi. Foi? Agora foi, sim, sim. Então,
Então, acho que assim, eu tentei simplificar ao máximo, né, nessa questão. Uhum. Você pode ver que existem é, dois balões de conversa, acho que assim vocês falam também, e a Sim. localização no meio, eles unidos, tanto o Uhum. beneficiário, que é o acompanhante, com o beneficiário, e a equipe multidisciplinar, com o médico, todos se falando em um só local, não o local físico, mas o local do aplicativo. Então, foi isso que eu quis passar, essa mensagem. E abordei também as cores, né, de saúde, Sim. essas cores que são trabalhadas tanto nos hospitais, né, nessa versão da saúde, quanto para trazer um pouco também de tranquilidade, de Sim. sustentabilidade, até porque você está deixando de estar comparecendo àquele lugar, de estar vivendo, podendo pegar alguma doença, enfim, foi mais ou menos isso na questão da pandemia, né, que eu também fui Uhum. envolvida por isso na época. Então, aqui eu trago o aplicativo, né, com alguns... Vocês estão vendo direitinho, estão, né? Sim. Temos a ver Aqui eu lindamente. trago já, aqui eu já trago, no caso, o hospital, né, que compra o sistema, ele vai ter o login e senha que ele vai estar disponibilizando através da permissão do paciente para aquela pessoa, porque a gente também viu a questão jurídica, né, de estar fornecendo informações do Uhum. paciente, né? Portanto, só para eu situar, desculpa interromper. Portanto, a tua ideia de aplicativo depois seria vendida a tudo o que pudessem ser hospitais privados no Brasil, Isso, que isso, disponibilizariam este aplicativo a todos os usuários, pacientes e familiares de pacientes. exatamente, Ok. isso mesmo. Até se a Mafalda tivesse algum paciente, algum amigo aqui no Brasil e os parentes permitissem e dessem o login e senha, ela poderia estar vendo o estado de saúde do seu amigo aqui no Boa. Brasil, né? Portanto, não só a relação direta, mas também a terceiros. Sim, sim, tendo Uhum. essa permissão, né? A Sim, sim, parte sim, 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 judicial sim. também. Sim. Então, aí nós começamos. Seria possível observar os exames, a parte de nutrição, os medicamentos, e eu aqui embaixo já mostro, aqui tem todas, né, a tela informativa dos Uhum. exames, nutrição, medicamentos, informações night and day, como ele estaria se comportando, a evolução do paciente também em gráfico. Isso tudo é possível porque eu tinha também os profissionais de tecnologia junto comigo, né? Isso tudo é possível a partir dessa entrevista, né? Que é necessário você estar entrevistando os profissionais para você ter E a certeza dessa possibilidade. uma curiosidade sobre o mercado brasileiro em particular, neste setor, porque eu sei que hoje em dia, com as tecnologias existentes, tudo é informatizado, temos dados de tudo, mas depois na vida real, isso acontece mesmo. Médicos, profissionais de saúde registam efetivamente toda a informação do paciente. Isso não podia depois ser um pain point no teu aplicativo? Não consideraste isso? Então, é, quando você tem informação do paciente, eu vejo se isso é a sua pergunta, quando você tem essa informação do paciente, ela deixa de ser no papel para o sistema. É necessário que cada paciente, cada médico ou equipe multidisciplinar insira isso, as informações do paciente nesse sistema. Até porque você precisa ter um histórico. Só que Pois. essa informação vai ser filtrada porque a gente sabe que em alguns momentos podem ter comentários que podem prejudicar o enfermeiro ou o médico, então isso tudo é filtrado sim por uma outra equipe, sim, isso foi pensado nessa questão até mesmo quando a gente conversou com os técnicos de informática, eles falaram Uhum. disso, que é possível ter alguns comentários que o acompanhante não possa ver. Então, isso tudo realmente é filtrado sim, tá? E quando a gente joga no aplicativo, a gente joga os resultados que são liberados. Exemplo, aqui você consegue ter os seus resultados de exames de sangue
isso é público, mas é seu, mas ninguém está vendo. Aquilo ali você consegue. É o mesmo PDF que você, quando você vai fazer um exame de sangue e pega o seu resultado, é esse que vai estar no PDF no aplicativo. Entendeu? Certo, certo. Aí, respondi o que você está Sim, perguntando? sim, sim. E depois os profissionais de saúde não viam isso com algum receio? Sim, sim. No início eles viram dessa forma, a equipe disciplinar também viu. Então eles começaram a ver o meu movimento, o meu desenvolvimento, as minhas preocupações, porque eu conversava, porque esse plano de saúde, os diretores são médicos, então no início eles não gostaram, e depois eles foram entendendo o motivo, entendendo a necessidade, entendendo que a recepção dele não vai ficar cheia, então como a gente poderia resolver isso? Então eles a gente tem interesse nesse aplicativo, e assim, é necessário a conversa, sim, com a equipe, antes de implantar um aplicativo como esse, um treinamento, né? A gente tem que pensar no treinamento, na apresentação desse aplicativo para eles, para ficar, porque senão vira um monstro para eles, né? Claro, claro, Eu é muito vou importante a colocar comunicação, certo. eu vou colocar as minhas informações, vou dizer que eu que dei esse resultado. Então, até chega nessa questão do treinamento, como você está, como é você como profissional atendendo aquele paciente, entendeu? Então você tem que ter toda uma disciplina, até um treinamento, e assim, no final do meu aplicativo, já a empresa inteira já estava sabendo do aplicativo, e eles já querendo saber como é que ficou. Eu até agradeço uma diretora médica no meu, na minha no meu projeto, eu faço um agradecimento, e foi bem bacana. Então, aqui no aplicativo, voltando, ele mostra os exames que o paciente fez, mostra como ela foi alimentada, né, a questão de nutrição, as refeições, os medicamentos que ela tomou, alguns que ela não tenha tomado, e deixa eu voltar aqui. E aqui eu também mostro as informações, a evolução, porque às vezes o paciente está bem um dia, no outro dia ele já não está. Isso aqui é muito possível, essa questão da evolução, existe sim um gráfico que mostra e é possível. Isso foi até uma ideia de um técnico, tá? Do Tazi, do Philips, né? E as informações úteis do médico responsável por aquela pessoa, que é necessário que os acompanhantes e o responsável saiba o contato do médico, né? Foi mais ou menos isso. E no final eu digo sobre, né, aqui tem toda a minha apresentação, e no final eu comento dessa possibilidade de estar, dessa dificuldade com de pesquisa junto às equipes multidisciplinares para estar fazendo a pesquisa, mas no final dele eles já estavam entendendo, os médicos, os diretores já estavam entendendo dentro daquele ambiente que eu escolhi para o possível desenvolvimento de um hospital. Boa, boa. Eu não sei se alguém, Olívia, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre as tuas conclusões finais do projeto, ou se podemos abrir algumas questões que possamos ter da nossa pequena audiência hoje, porque estamos a fazer a sessão em português. Queres acrescentar mais alguma coisa sobre o projeto? Porque falaste que depois também apresentaste a ideia à Philips. Então, porque no nosso, os funcionários, eles eram certificados pela Philips, então por isso que eu consegui entender o sistema da Philips, que é o Tazi. Então, ele, dentro da possibilidade dele abrir, de como era um sistema como esse, que, né, em alguns momentos ele não podia falar muito, mas dentro daquilo que eu idealizei, ele disse que sim, que era possível. Ele até comentou sobre a possibilidade de estar colocando essa questão de evolução, que muitas pessoas não sabiam que aquilo ali existia, mas para os médicos, para quem está internamente no sistema, sabe que aquilo acontece. Então ele falou que seria interessante. Então foi por isso que eu tive esse contato com os técnicos do Tazi. O Tazi é um sistema de informação. Isso, é um sistema Ok. de informações que os hospitais utilizam
né, para inserir as informações Uhum. dos pacientes. Muito bem. Parabéns. Obrigada. Foi um projeto muito, muito interessante, com um propósito muito bonito. Eu não sei se alguém quer colocar alguma questão ou fazer algum comentário. Eu gostaria. Sim, É, força. eu sou a É Ana. Ana, sim. Isso. Desculpa, minha câmera tá ruim, eu não vou conseguir aparecer. Primeiro, parabéns, Olivia, pelo teu trabalho, muito, muito legal, muito interessante. Eu fiquei com uma dúvida. Pensando no contexto Brasil, qual teu aplicativo parece ser pega bem todas as classes, todas as idades. Qual é a aceitação do povo mais idoso no contexto Brasil, nesse aplicativo? A questão do idoso, você pode estar analisando pela a questão de ser facilitador para o usuário de acompanhante que seja um idoso também, né? Sim, mas, por exemplo, sou uma idosinha, meu marido idosinho está lá hospitalizado. Uhum. Eu como idosa, como é que qual é a aceitação desses idosos na terceira idade para o manuseio desses aplicativos? Qual é a sua visão sobre? Ah, tá. Esse aplicativo, quando a gente oferece esse aplicativo nesses hospitais, sim, realmente é necessário uma pessoa do hospital para auxiliar essas pessoas, os idosos, para esse uso. Por isso que, quando eu desenvolvi a tela principal, eu busquei facilitar ao máximo essa questão de ir direto nos botões, como você pôde ver, eu não sei se você chegou Sim, sim. a reparar, eles Uhum. são bem diretos, nutrição, medicamentos, então você não precisa, a única questão é a questão do login e senha, e Uhum. logo depois, na segunda página, você já vai ver que ele já vai direto para nutrição, medicamento, informações, e diretamente ele já vai para as informações, que vão estar bem claras em texto, Uhum. se ele tomou o remédio, sim ou não, e então são 6 botões que você vai, ou se tem alguma dificuldade, tipo, qual a informação sobre aquele paciente, você já vai clicar e já vai ter o telefone do médico, Uhum. o contato do médico para que ele possa ligar. Então, essa questão, sim, é sensível aos idosos, mas existem a primeira janela, que é o login e senha, depois a segunda página, que é direto no botão que ele necessita, e logo depois as informações. Eu não quis dificultar, né, levar várias etapas, exatamente pela essa questão de, está muito complicado. Não, Uhum. vamos fazer da forma mais fácil. Login e senha, medicamentos, já aparece o medicamento que ele tomou, se almoçou ou não, não almoçou, aí vai ter o comentário do médico, então acho que foram, do login até cada botão, para cada botão foram três páginas, né, Uhum. com a volta dele para a página principal, Bem entendeu? objetivo e usando Bem, os ícones como a linguagem universal, bem simples, né? isso mesmo. Perfeito. Perfeito, muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Nada. Foi muito trabalho de se colocar nos sapatos de todos aqueles que podem ser os teus públicos e tentar contrariar uma tendência que existe muito quando começamos a desenvolver um aplicativo, que é vamos pôr lá tudo e complexificar. E tu, se calhar, pela tua vertente também do designer, fizeste o processo contrário, que é como é que eu crio um aplicativo simples de Sim, utilizar e que permita ao utilizador chegar rapidamente à informação que ele precisa de ver. E, portanto, a idade não é tanto uma barreira na utilização deste aplicativo, porque a linguagem, a forma como está construída é tão simples que permite até a alguém mais idoso rapidamente chegar à informação isso. do seu familiar. No momento da internação, sendo idoso, eles realmente, o hospital vai ter que dar
a informação do login e senha para ele, né? Então, a partir dali, ó, é dessa forma, e assim que ele entra já tem os 6 botões, e daí que ele clica já aparece a informação. Então, cada botão já vai direto para essa informação, né? Muito Foi bem, essa preocupação, realmente. muito bem. Não sei se há mais questões ou comentários. Só deixar aqui uns segundos para os mais tímidos ou reservados. Se não, Lívia, gostava que partilhasses connosco agora, saltando um pouco do projeto e para aquilo que estás a fazer atualmente. Foi uma mudança considerável. Sim, sim, foi. Mas dentro aqui, aonde eu estou trabalhando agora, eu estou aqui na sala de reunião, e eles são super... o mercado de tecnologia, nós, né, que eu já faço parte, nós somos bem tranquilos, né, se assim posso dizer. Então, tem essa flexibilidade. Olivia, é importante para eles eu estar aqui com vocês também, né? Eles se interessaram muito, foi um dos pontos decisivos para minha contratação, essa questão de ter desse desenvolvimento desse aplicativo. Isso pode acontecer aqui. Por quê? Porque aqui é uma empresa de tecnologia de segurança de grandes perímetros. Então, a gente aqui no Brasil, a gente precisa desse cuidado, que é real, né? Cuidado dos perímetros, porque nós trabalhamos com segurança por debaixo da terra através de uma fibra ótica. Então, pensando em gente, como aqui, daqui a pouco a gente vai estar desenvolvendo como os terrenos são gigantescos, a gente precisa estar achando os nossos funcionários em meio a quilômetros e mais quilômetros, e como? Celular não pega, rádio às vezes é muito difícil, então tem que ser alguma coisa via satélite através de um aplicativo, ou talvez não vá pegar, talvez de um sensor. Então a gente tem essa parte de inovação, desenvolvimento aqui também. Então é uma empresa nova, e quando eles viram o portfólio e viram essa questão do aplicativo, foi como eles dizem, algo decisivo para minha contratação, e eu entro como comunicação e marketing. Certo, De certo. novos... Funções um pouco diferentes das funções que tu tinhas anteriormente. Sentes que de alguma forma também a experiência do mestrado também te está a ajudar nestas novas funções? Sim, sim, porque aqui a tecnologia, ela vem daí. A nossa tecnologia vem de fora. Nós temos três materiais, um em português, espanhol e inglês. Então, a gente precisa estar, a nossa tecnologia, como vem de fora, a gente atende Latam, e como a câmera vem daí, então a gente pode daqui a pouco começar a fazer a venda para a África, e a gente está na Argentina, entendeu? Então a gente tem toda essa... Exatamente, a importância de eu ter vocês no meu currículo, de ter o aplicativo idealizado, não desenvolvido ainda, mas idealizado também, trouxe uma bagagem para a minha vinda aqui para a Sim, empresa. e não é um projeto de porta fechada, não terminou, não é? Apesar de teres mudado de área, continua a ter aplicabilidade, e as portas não se fecharam no teu projeto anterior. E assim, até algumas conversas também já aconteceram de outros aplicativos, então eu não digo, não vou mais essa facilidade de entender o outro, trazer, né, com o design, né, e saber comunicar, mais ou menos isso. Muito bem. Não sei se há questões, se há comentários. Se ninguém tiver mais nada para perguntar ou acrescentar, resta-me agradecer a participação de todos, agradecer-te também, Olivia, pelo teu tempo. Espero que continues a desfrutar do verão aí. Muito. Temperaturas maravilhosas, 40. ao contrário daqui da Europa, um bocadinho mais fresco. Manuela, obrigada também por ter estado, e aos participantes, vemo-nos na próxima semana, talvez em inglês, vão seguindo os canais da LSDM. Obrigada a todos, boa tarde.
Obrigada a todos, obrigada, professora, obrigada, Mafalda, mais uma vez aqui com vocês, eu fico muito feliz, tá? É muito gratificante também. E E para tchau, nós tchau a também, obrigado todos, um também. prazer. É um prazer e é também muito gratificante ver que os nossos alunos depois estão a evoluir e estão a usar as coisas que aprenderam e estão a crescer. Isso é que é muito gratificante para nós. Obrigado também. E obrigado a todos também por estarem aqui hoje. Estarem connosco. Até à próxima semana.